Bom, na aula passada, nós vimos o livro diário, né? E no livro diário, se vocês lembram, a gente já começava a registrar os números de entrada e saída através de conta, de plano de conta. E, então, a gente dá um nome, né? Nomeia uma conta e vai registrando ali tudo que é pertinente e inerente àquela conta. Então, agora, na Razonete, no livro Razão, esse direcionamento ainda continua. A gente não vai mais falar assim, conta da Lojas Marisas, conta da Lojas Pernambucana. Então, você dá um nome para essa conta, por exemplo, despesa com roupa, e você começa a colocar lá dentro tudo que é entrada e saída referente a esse assunto. Então, por exemplo, se eu estou comprando uma moto, um carro, um caminhão, não interessa nesse tipo de controle. O que vai estar escrito lá como nome de conta é veículo. E lá vai ser registrado tudo que foi gasto para comprar esse veículo ou mesmo na hora que ele foi vendido. Então, a Razonete e o livro Razão, ele é um complemento ao livro diário, tá? E ele tem esses dados também sendo tratado como conta. A Razonete, ela tem esse formato de T que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, nesse exemplo que está aqui embaixo, vocês conseguem ver a conta capital, a conta caixa e a conta corrente, a conta do banco. Então, aqui refere-se ao capital, né, que os sócios investem. Aqui refere-se a todo aquele dinheiro à vista que está ali dentro da gavetinha para ser usado no dia a dia. E aqui refere-se ao que está depositado no banco na conta corrente. Então, montar a Razonete é descrever esses valores, registrar eles nesse formato. Então, o valor ou ele vai entrar em débito ou ele vai entrar em crédito. Lembrando, como nós vimos na aula de livro diário, que o crédito é a origem e o débito é a aplicação. Então, sempre que eu ler a situação, eu tenho que entender da onde está saindo e para onde está indo esse dinheiro, para onde está indo essa movimentação. Tá? A Razonete, então, ela é representada pela letra T. Ela é uma representação gráfica. Ela facilita o preenchimento do livro Razão. Uma vez que você fez a Razonete antes, pegar esses valores e colocar no livro Razão fica mais fácil. Tá? Então, a gente tem aqui em cima o nome da conta e separado se é débito ou crédito. Então, aqui do lado esquerdo fica todos os débitos e do lado direito todos os créditos. Isso aqui é padronizado. Então, vamos ver uma situação aqui, ó. Vamos ver se eu mudo aqui. A gente quer que apareça um por vez, está com efeito, apareceu tudo. Espera aí, vou voltar lá. E pronto. Então, olha essa situação aqui, ó. Integração do capital social em dinheiro no valor de R$20.000. Nessa situação aqui, a gente consegue perceber que a origem é o capital social e a aplicação desse valor, por ser em dinheiro, é o caixa da empresa. Então, na conta capital, esse valor vai estar dentro da coluna crédito. Já apertei, vamos ver se aparece. E na conta caixa, esse valor vai estar dentro da coluna débito. Tá? Então, esse é um exemplo de preenchimento de Razonete. Quando nós fizemos o livro diário, era uma planilha que você colocava primeiro a origem e logo em seguida a aplicação. Então, você repetia o valor, né? Primeiro seria o capital social,
letra C, 20 mil. E depois seria o caixa, letra D, 20 mil. E ele vinha mesmo embaixo um do outro na sequência. Sempre tinha origem, sempre tinha aplicação. A razonete, ele vem na forma de um gráfico e você tem esse esqueleto aqui. Lado esquerdo, débito, e lado direito, crédito. Tranquilo esse exemplo? Sim. Tranquilo, professora, tranquilo. Mais ou menos. Acho que o mais importante aqui é você ler a situação e visualizar qual é a origem, qual é a aplicação, da onde está saindo e para onde está indo. Olha essa segunda situação aqui, ó. Abertura de uma conta corrente com depósito de 19 mil reais. Aonde está esse dinheiro? Esse dinheiro está no caixa. Então, aqui fica nítido que a origem é o caixa e o débito é a conta corrente. Então, ou seja, dos 20 mil que tinha no caixa, 19 saiu do caixa e foi para a conta corrente. Ficou no caixa só R$1.000. Mas aqui essa informação ela nem entra. Aqui o importante é registrar a movimentação que está apresentada aqui. Então, 19 mil de origem do caixa e 19 mil reais de aplicação na conta corrente. Eu coloquei o número 1 e 2 ali, em vermelhinho, para facilitar entender que isso daqui é o primeiro item e esse é o segundo, tá? A razonete, ela não tem muito segredo. Ela é isso daqui, é você interpretar a situação e fazer o registro correto, em débito ou crédito. Aí, eu vou fazer um exercício com vocês aqui, já, online. Se tiverem algum caderno, alguma folha aí próximo e quiserem fazendo. Esse é o esqueleto da razonete, se vocês quiserem desenhar aí numa folha. E a gente tem que colocar em cima o nome da conta. E eu vou passando as situações para você. Eu vou abrir no Excel, que aí vocês vão fazendo aí, eu faço aqui no Excel. Ó, então vocês vão ter essa situação aqui, ó. Vou passar para vocês a situação, que aí fica mais fácil de vocês desenharem, ó. Uma loja de produtos eletrônicos iniciou suas atividades no dia 1º/4, com capital social no valor de 80 mil reais em dinheiro. A data que não nos interessa nesse momento, não para o razonete. O que nos interessa aqui? O valor, que é 80 mil reais, e tentar entender qual que é a origem, qual que é a aplicação. Então, se ela iniciou as atividades com capital social de 80 mil reais em dinheiro, qual que é a origem, qual que é a aplicação? Primeiro, qual que é o nome das contas que nós temos, né? Nós temos uma conta que chama capital social, tá? E qual seria a segunda conta? Caixa. Fala, Tainara. Acho que cortou. Não é o caixa? O caixa, por falar que está em dinheiro. Essas são as duas contas. E qual que é a origem e qual que é a aplicação? Acho que a origem no caixa vai pro capital, né? Contrário. Ao contrário dessa vez? Do capital vai pro caixa, então. Exatamente. Porque os sócios investiram um capital social de 80 mil em dinheiro. Então, esse dinheiro, ele está saindo desse capital social. Ele não está indo para o banco. Por falar, quando não fala que quer em dinheiro, é que significa que ele vai para o caixa. Então, aqui nós temos a origem, o capital social e a aplicação caixa.
A origem é débito ou crédito? Débito, não é? A origem é crédito. Daí pra onde vai é débito, né? Isso. É meio confuso, né, quando a gente fala a palavra. Porque a gente está acostumada com débito, saída, né? Cartão de... É coisa de cartão. Mas é crédito. A origem é o crédito, então aqui é 80 mil reais. E a aplicação dele é o débito. 80 mil reais. Essa é a primeira situação. Vocês estão fazendo aí, né? Seria interessante vocês ir fazendo. Porque vocês vão anotando aí. Aí tem uma outra situação, ó. Dia 2/4, na Razonete não nos interessa a data, houve a compra de um equipamento à vista no valor de 5 mil reais. Esse equipamento não está sendo descrito aqui, mas independente se fosse uma impressora, se fosse um computador, se fosse uma prensa, se fosse uma máquina de produção, isso não ia fazer diferença, porque nós precisamos criar um nome para essa conta. E equipamentos é um bom nome. Vou até diminuir um pouquinho aqui agora. Então, a gente pode chamar essa conta de equipamentos. E aí, agora vamos entender aqui qual é a movimentação. Houve uma compra de equipamentos à vista no valor de 5 mil reais. Qual é a origem? Qual é a aplicação? Eu acho que aí vai ser a origem no caixa e a aplicação vai ser no equipamento, né? Todo mundo tem a mesma opinião? Sim. Então, aí a origem é caixa, a origem é crédito, e a aplicação é o débito, equipamentos. Aí a gente tem essa situação aqui. Aí tem uma outra situação, ó. Compra de embalagem para transporte de mercadoria à vista no valor de 2 mil reais. Eu ainda não tenho aqui nenhuma conta que eu possa encaixar esse valor, né, de embalagem. Não tem nada a ver, capital social, caixa, equipamentos, com embalagem de proteção do produto. Então, aí eu crio essa conta que ela não tem, ela não existe. Eu tenho a conta embalagem. E, ó, compra de embalagem para transporte de mercadoria à vista no valor de 2 mil reais. Qual que é a origem e qual que é a ligação? Qual que é a pergunta mesmo? É débito? Compra de embalagem para transporte de mercadoria à vista no valor de 2 mil reais. Esses 2 mil reais, qual que é a origem deles e qual que é a aplicação? Aí ele sai do caixa e vai pra embalagem, né? Aplicar na embalagem. No caixa, eu registro ele no débito ou eu registro ele no crédito? No crédito, porque sai dele. Exato, eu registro ele aqui no crédito porque está saindo daqui. Na embalagem é o débito porque é a aplicação. Tranquilo? Tati, Tainara, Thaís? Tranquilo. Tá dando para ver bem, né? Tá sim. Aí eu tenho uma outra situação aqui, ó. Pagamento à vista de luz e água, 600 reais. Qual conta eu posso colocar essa luz e água? Aqui tem alguma conta aqui que poderia se encaixar? Se tem, eu não sei. Eu acho que não, né? Não tem, né? Não tem nada a ver com equipamento, com embalagem, né? Preciso criar uma conta nova. Preciso criar aqui uma conta nova. Essa conta que está sendo paga, no total de 600 reais, é água e luz. Não convém eu escrever luz,
e depois eu não posso colocar a água aqui. Eu posso dar um nome mais genérico para eu poder colocar várias despesas aqui dentro. Então, eu posso chamar de contas. De contas. Tá? Aí eu posso colocar água, luz, telefone, as outras continhas que tem no dia a dia. O valor é R$600. E esse pagamento é à vista. Qual que é a origem, qual que é a aplicação? É a mesma coisa que está sendo, do caixa para pagar a conta. Exatamente. Sai aqui do crédito e entra aqui na conta. Essa movimentação aqui. Aí tem um... Vocês estão fazendo aí, né? Estão acompanhando, né? Uhum. Aí eu vou deixar vocês fazerem esse aqui primeiro, ó. Venda de 5 celulares à vista no valor de R$2.000 cada um. Venda de R$5.000 à vista no valor de R$2.000 cada um. O que vocês acham? Entraria 10 mil no débito de caixa? Esse dinheiro vai entrar, mas a origem dele? Essa aplicação está certa. A aplicação vai ser 10 mil no débito do caixa. E a origem dele? Aí a gente teria que criar um outro de, tipo, venda de produtos ou entrada de produtos. Não, entrada não, teria que ser vendas, né? Vendas. Aí você cria uma conta de vendas, né? Aqui na venda, ele é crédito. 5 celulares a R$2.000 vai dar 10 10 mil. mil. Então, a venda desse celular é origem e a aplicação desse celular é no caixa. Aí, sempre que eu tenho uma venda, se vocês lembram lá de quando a gente fez o balanço, o livro diário mesmo, quando eu tenho uma venda, eu tenho 4 registros. A origem e aplicação relativa à venda e a origem e aplicação relativa ao estoque. Porque uma coisa é o valor do estoque armazenado, outra coisa é o valor da venda. Esse produto que foi vendido a R$2.000, 5 unidades, ali tem lucro, ali tem uma série de inclusões a mais no valor. O custo dele de estoque é menor. E contabilmente é necessário registrar o custo de estoque também, porque o custo de estoque ele também faz parte ali de você calcular o patrimônio. Então, ó, vou complementar aqui a questão. Era uma venda de 5 celulares à vista no valor de R$2.000, sendo que o custo da mercadoria vendida, custo de estoque, era R$1.200 cada. Então, por eu ter feito uma venda, eu preciso fazer esse novo registro aqui, que é do estoque. Então, 5 celulares, que é o custo da mercadoria vendida, a R$1.200. Ou seja, R$6.000. Qual é a origem e a aplicação do custo da mercadoria vendida? Vocês têm uma ideia? Eu não ouvi a pergunta direito, pode falar de novo, que eu não prestei atenção. Nós ainda estamos registrando ainda a venda do celular. Foram 5 celulares a R$2.000, que dava 10 mil.
Só que toda vez que eu faço a venda de um produto, eu também tenho que registrar o custo da mercadoria vendida, que é o custo do estoque. Então, essa mercadoria que foi vendida a R$2.000, no estoque, o custo dela de venda era 1.200. É o valor dela dentro do estoque. Então, 5 vezes 1.200 vai dar 6.000. Então, qual que é a origem e qual que é a aplicação de um produto que estava no estoque e foi vendido? Teria que abrir uma conta nova de estoque? Tem que abrir uma conta nova de estoque para poder registrar isso. A outra conta é a venda, né? Porque ele foi vendido. E o que eu posso ter aqui para ficar bem claro também na parte contábil é a outra conta ainda, é custo, vou abreviar aqui, da mercadoria vendida. Tá? Essas duas contas aqui ela é necessária. Então eu tenho uma mercadoria vendida, que o valor dela de estoque era R$1.200. Então, qual que é a origem dela aqui? A origem é o estoque. A origem é o estoque, que é o crédito, né? Aí, no caso, vai ser 5 vezes 1.200, né? 6.000. 6.000 aqui. E a aplicação dela é o custo da mercadoria vendida, que é o débito. Tá vendo? A Razonete vai ficando com bastante informação, ó, mas como você vai fazendo passo a passo, não deixa de registrar nada, não fica nada para trás. Não adianta tentar fazer a situação seguinte sem finalizar a situação anterior, senão aí realmente começa a ficar meio bagunçado. Tem que ser bem passo a passo mesmo. Então, sempre que tiver uma venda, que era esse caso aqui, ó, uma venda de R$10.000 de um produto, eu vou ter que também registrar o valor desse produto em estoque e o valor do custo dessa mercadoria vendida. Então, tem que ter essas contas também. Agora eu tenho uma conta, ó, capital social. Só vai aparecer alguma coisa aqui se os sócios fizerem uma nova inserção de dinheiro ali, derem mais algum dinheiro. Eu tenho a conta caixa. Aqui sim, pode aparecer várias coisas, principalmente se eu pagar em dinheiro ou se eu receber do cliente em dinheiro. Vai aparecer aqui. Eu tenho contas em geral, que eu posso colocar luz, água, telefone, aluguel, como deixar uma conta separada, tá? Mas continhas básicas, assim, de custo fixo, assim, a gente deixa tudo junto. Mas por que aluguel separa? Que aluguel é um valor mais alto, é um outro dado, então você pode estar separando. Mas, na verdade, quem vai nomear as contas para você é o contador. Tá? Não é o empresário, não é o gerente, nada. E assim, tem uma série de nomenclaturas que podem ser utilizadas. Aí o contador que vai te ajudar e falar para você se você pode abreviar, por exemplo, embalagem. Se eu tivesse matéria-prima, eu poderia ter uma conta de matéria-prima. Mas o contador, às vezes, vai poder falar assim para você, coloca aí fornecedor, nomeia como fornecedor, que para o seu negócio não tem problema nenhum. Então, o contador vai ver com quais tipos de conta você precisa trabalhar, dependendo do ramo que você atua, para atender a legislação. É ele que vai preencher esses dados. Você manda para ele a nota fiscal de tudo que você compra, de tudo que você vende, e ele vai preenchendo esses dados. Tá? Entendi. E aqui nós estamos falando de conta, mas sempre que tem uma conta, tem um número. Esse número chama plano de contas. A conta tem um número. Porque relatório você não vai escrever ela de forma descritiva, você vai colocar um número, 1.010.02030. Aquilo lá já é padronizado, já existe uma tabela que já consegue fazer referência àquele número de qual conta. Isso também existe. E vocês vão ver que nós estamos fazendo a Razonete, depois nós vamos fazer o livro Razão, e a Razonete ela facilita ali o preenchimento do livro Razão. Eu vou dar mais uma situação aqui para vocês. Ó. Uma venda de 2 celulares à vista, no valor de R$1.800, sendo que o custo da mercadoria vendida do estoque é R$1.000.
Então, vocês querem fazer aí, vocês me falam, que aí eu coloco, deixar vocês fazerem isso, ó. 2 celulares à vista por R$ 1.800 é o valor da venda. Conseguiu? Boa noite, Juliana. Oi, Monique, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Então, eu não estou entendendo muito bem, eu não peguei o comecinho da sua explicação. Eu vou aproveitar aqui para prestar atenção na próxima correção que você fizer para eu poder estar entendendo melhor, tá bom? Tá, tranquilo. Obrigada. Léo, Thaís, Tainara, Tati, conseguiram? Mais ou menos. Não, eu me confundi aqui. Ó, vamos por partes então. Venda de 2 celulares à vista no valor de R$ 1.800. O valor desse aparelho, então, é 3.600, né? Com uma venda à vista. Então, esses 3.600, ele tem a origem na venda. Qual que é a aplicação dele? Daí aplica no caixa. Exato. Ixi, aqui, ó, No débito de caixa, né? O crédito é a origem, né? Uhum. E a aplicação é o débito. Como é à vista, vem para cá para o caixa. Se tivesse falando que foi pago com depósito na conta corrente, ia vir aqui para o... Cadê? Ah, nem tem. Ia ter que criar a conta banco, que ainda não tem aqui. Tá? Mas no caso... Juliana, e quando se trata de conta parcelada, daí como que eu distribuo isso? Vai para o banco. Tá? Você pode ter a conta Uhum. financiamento, você pode ter a conta banco. Tem algumas contas que podem ser criadas e esse valor pode ser registrado lá dentro. Mas, Aí eu ponho o valor total parcelado. sim, você coloca o valor total. Uhum. Porque uma coisa também é a data do registro daquele valor. A outra coisa é a data real que aquele valor cai. Então, isso ele é registrado também de 2 formas dentro da parte financeira, que a gente praticamente encerra hoje a administração financeira. E nós temos mais 2 aulas que eu vou falar de encerramos hoje a administração contábil. Nós vimos a administração contábil balanço, livro diário, razonete e vamos ver daqui a pouquinho o livro razão. Aí eu vou usar as 2 próximas aulas para a gente falar de administração financeira. E aí eu vou falar da entrada do dinheiro dentro da empresa. Quando que a gente registra a data real de entrada e quando que nós registramos a data da realização da transação. Uma coisa é eu vender hoje a 10 mil
tá? Então, hoje é a data da venda, então é a data de registro da venda. A outra coisa é a data real de pagamento, que poderia ter sido parcelado. Aí a parte financeira cuida disso. Aí a gente vai ver no detalhe nas 2 próximas aulas. Então, aqui, ó, 3.600, origem na venda e aplicação no caixa. Só que por ser uma venda, eu tenho o custo da mercadoria vendida, que é o custo do estoque. E para o estoque, essa mercadoria tinha um custo de R$1.000. Então, eu preciso fazer esse registro também, que é essa movimentação do estoque para a mercadoria vendida. Então, aqui no estoque, ela tinha um custo de R$1.000, só que eram 2 aparelhos. Então, é 2.000. E a movimentação dele, a aplicação dele aqui no custo da mercadoria vendida. E aí, esse exercício de razonete ficaria dessa forma aqui, ó. O que acontece na razonete diferente do balanço? O balanço, as contas estão se misturando. Você tem que registrar por dia e vai ter hora que é venda, vai ter hora que é compra de matéria-prima, compra de embalagem, compra de equipamentos, investimento, e vai vir na sequência os acontecimentos. Agora, quando nós começamos a falar de livro diário, razonete e livro razão, a gente trabalha por conta. Eu tenho os dados daquela conta, eu consigo fazer uma análise daquela conta. Qual é o comportamento daquela conta no meu negócio, na minha empresa. Então, isso é importante para o contador poder também fazer alguns fechamentos legais e visualizar aí cada conta de forma individualizada. Então, aqui, por exemplo, não tem data, aqui não está sequencial de acontecimento, aqui os números vão ser por conta. Essa é a diferença do balanço contábil. Tá? Acho que vai cair em 2 minutos. Dúvidas do razonete? Não. Não. E graficamente falando, ó, a gente bate o olho, vocês vão fazer daqui a pouco um livro razão, vocês vão perceber que o razonete é mais fácil de bater o olho e fica fácil olhar uma conta e ver a movimentação dentro daquela conta. Por exemplo, aqui no caixa, tudo que está no crédito significa que foi origem. Tudo que é no débito significa que foi aplicação. Então, visualmente, é fácil a gente olhar assim, quando números expostos nesse formato aqui de gráfico, de ilustração. Para o contador, para o banco que vai fazer um empréstimo, ele consegue ter os dados estão fáceis para análise. É tão simples. Tá? Tem dúvidas nenhuma? Não. Então, deixa eu encerrar, está com 1 minuto da cá. Aí eu volto para a gente fazer o livro razão com os mesmos dados. Nós vamos usar, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 situações. A gente vai fazer os mesmos dados e jogar isso dentro do livro razão. Tá bom? Tá bom.